São tantos cosméticos, são tantos produtos de skincare que às vezes a gente se pergunta o que eu realmente preciso ter. Será que eu preciso de um tônico? Será que eu preciso de uma água micelar? Mas afinal, qual é a diferença entre tônico e água micelar? Oi gente, eu sou a Cássia, bem-vindos de volta ao canal. No vídeo de hoje eu vim falar com vocês sobre a diferença entre tônico e água micelar. Ainda nos dias de hoje, algumas pessoas têm muita dúvida referente a isso e não é para menos, já que os produtos se apresentam de formas muito semelhantes, né? A gente tem normalmente dois produtos em solução, né, aquosa, e a gente fica ali meio na dúvida do que a gente precisa ter, o que a gente não precisa ter para fazer ali os nossos cuidados com o skincare. Até porque hoje em dia, como vocês vão ver mais pra frente, tanto o tônico quanto a água micelar pode ter diversos ativos que vão tratar a pele de diversas formas, mas eu vou começar desde o começo contando a historinha aqui de cada produto pra vocês. Então, mesmo que você saiba essa diferença, continua no vídeo que eu acho que tem coisas que você vai achar muito interessante de saber, como por exemplo, quem fundou a água micelar. Primeiramente, é importante dizer que as definições de água micelar e tônico não são legalizadas, ou seja, não tem uma definição legalizada na lei, né? Que tem ali na lei mesmo falando isso, como por exemplo os protetores solares. Hoje a gente tem uma legislação extensa sobre protetores solares, sobre regras do que pode, do que não pode, o que é, o que não é. Então, protetor solar, existe regras imensas aí, muitas regrinhas, é o que escrever na embalagem, qual forma escrever, não pode escrever bloqueador, tem que escrever, enfim. Já água micelar e tônico são produtos que a gente não tem definição na lei, então não tem muitas regras, mas hoje eu vou vir contar pra vocês as regras que a gente impõe, né, e por que ali seria, de acordo com o nome de cada um, a diferença e por que seriam utilizados da forma como são. Eu vou começar então falando sobre a água micelar, que nesse caso, gente, é um leite micelar, mas o mais importante aqui não é referente à água. É por isso que muitas pessoas se complicam na sua cabeça porque vê um monte de água, né? Água termal, água não sei do que, água floral, água. Não se apeguem na palavra água, mas sim na palavra micelar. E é por isso que eu até trouxe esse produto pra vocês. Esse aqui é um leite micelar, que é a mesma, segue aí as mesmas regras da água micelar. Como eu falei pra vocês, não tem legislação específica, então a marca ela pode colocar o que ela quiser no nome do teu produto. Então, mas é basicamente uma água micelar denominada de leite micelar. No princípio, a terra era sem forma e vazia e enfim, começamos ali, o mundo se formou e a gente não tinha o que? Água encanada, né? Então, pouquíssimas pessoas, demorou muito, assim, muitos e muitos anos para que a gente tivesse água encanada. E pouquíssimas pessoas, quando a gente passou a ter, né, quando o mundo passou a ter água encanada, água que sai da torneira, sabe? Água que sai do chuveiro ali da sua casa, fácil, rápido e eficaz. Quando a gente passou a ter, né, quando o mundo passou a ter essa água encanada, pouquíssimas pessoas tinham como ter essa água encanada, porque era caro, porque era o começo de tudo, então era o começo de uma nova tecnologia, né? Algo estrutural mesmo. Então não eram todas as pessoas que tinham água encanada, né? Então o que as pessoas faziam? Se banhavam nos rios, né? Que era onde tinha água, né? Para poder ali limpar, lavavam suas roupas nos rios, se limpavam, se lavavam, tomavam banho nos rios. Era assim que as pessoas viviam antigamente, tá, gente? Não era nessa facilidade que a gente tem hoje de abrir um chuveirinho e tomar um banho de água limpinha. Quando começou, né, tudo isso de ter ali água encanada, as pessoas já estavam mais vaidosas, né? As mulheres mais ricas, mais chiques, de famílias melhores, mais influentes, elas não iriam tomar banho ali no seu riacho, no riozinho. Por quê? Porque elas poderiam ser vistas ali por outros homens, né? Ou homens também que tinham mais condições, de repente não se sentiam à vontade de ir lá no rio se banhar-se. E essa historinha eu tô contando toda pra falar pra vocês que
a solução de limpeza, né, foi criada exatamente por conta disso, para facilitar a limpeza da pele das pessoas. Então, não era todo mundo que tinha disponibilidade para ir num rio tomar um banho, né? Ou fazia isso, mas com menos frequência. E daí você entendeu o que? É importante a limpeza da pele, pra gente ficar limpinho, pra gente ficar cheiroso, pra gente ficar ali legal. Então vamos fazer produtos, né? Vamos vender produtos que limpem a pele sem necessidade da gente ter água encanada para todo mundo, né? Sem necessidade dessas pessoas se locomoverem ali até o seu local, até um rio, até uma nascente de água, sei lá, enfim, para poder tomar banho, né? Então vamos facilitar este processo de limpeza da nossa pele, do nosso corpo. E foi aí que surgiram então as soluções de limpeza. E claro que também no começo ali, quem pôde ter era o que? As pessoas mais ricas, né? Porque como todo produto à venda, né, quando lança uma novidade, um negócio, é sempre as pessoas que têm mais condições financeiras é que conseguem ter este produto, né? Então as mulheres mais ricas, tanto que as primeiras soluções de limpeza que a gente tem são na França, né, por mulheres ali que tinham mais condições, de famílias ali renomadas. Então a gente tinha essas soluções para essas mulheres se limparem, ficarem cheirosas, lindas e bonitas. Porém, essas soluções de limpeza, gente, elas eram soluções, né, água, álcool ou qualquer outra coisa ali que limpe. Como a gente pode ver, a maioria, né, é álcool. Então essas soluções, elas eram soluções que com o tempo, né, com os estudos, com as pessoas estudando a pele, eles conseguiram ver que poderia trazer algum malefício para a pele, né? Porque esses produtos, eles continham ali agentes limpantes muito fortes, né, para poder remover a oleosidade, as sujidades da pele mesmo. Então, a Bioderma, lá perto dos anos 1900 e alguma coisa, criou a água micelar. Foi a Bioderma que colocou a primeira água micelar no mundo. E qual que é a diferença de uma solução de limpeza para uma água micelar? Nenhuma, mas tem diferença. Seria basicamente isso. Como que não tem uma legislação, né, fixa falando que é uma água micelar, mas a gente tem a pioneira, que é a Bioderma, fazendo uma água micelar, que daí já modificaram ali as formas dessa solução ser produzida. Então, por isso que eu falo, água micelar. Esse nome micelar é o que nos traz, é o que vai nos remeter ao que ele realmente é. Ela é micelar porque ela é composta por micelas. Quando as empresas colocam no produto tensoativos, ou seja, produtos com ação de limpeza, nem todos os produtos que têm ação de limpeza são tensoativos. Por exemplo, o álcool. O álcool, ele consegue limpar, porém, ele não é um tensoativo, né? E ele também pode ser agressivo para a pele. Já os tensoativos, como lauryl éter-sulfato de sódio, desilglucoside, são tensoativos que eles têm a estrutura muito parecida, ou seja, eles têm a molécula deles, né, tem uma cabeça polar que se liga em água e tem uma cauda apolar que se liga em óleo, exatamente para que a gente utilize e aconteça o seguinte: a parte polar que se liga em óleo se ligue nas sujidades, na oleosidade da nossa pele, e a parte apolar que se liga na água se ligue na água do enxágue e seja removida. Porém, como eu tô falando aqui pra vocês, a gente não tinha ali tanta água encanada ainda, então a gente precisava de produtos que limpassem sem a necessidade de enxaguar. E daí a Bioderma colocou esses surfactantes, só que não é qualquer surfactante. Eles colocaram o quê? Tensoativos e surfactantes leves que não prejudicassem a barreira cutânea da pele e por esse motivo realmente não teria necessidade do enxágue. Então isso é uma modificação ali de sabões comuns. Então a primeira etapa, né, criando uma solução de limpeza, a gente deixou meio de lado os sabões comuns que precisam de enxágue. Então a gente vai ter soluções de limpeza que não tem necessidade de enxaguar. Porém, com o tempo foi visto que era necessário que essas soluções de limpeza fossem mais brandas, não prejudicassem essa pele. Foi daí aonde a Bioderma criou, né, a água micelar, que são micelas, né? Então as micelas, elas são formadas por grupos de tensoativos, né, desses surfactantes. Então vários que formam ali uma micela que conseguem capturar então esses óleos que a gente tem, essas sujidades, e sair no algodãozinho, né, o famoso algodãozinho que a gente utiliza para essa limpeza.
Então, hoje em dia, basicamente, qualquer água micelar ou leite micelar ou solução micelar que você tenha, ele vai conter tensoativos, né, surfactantes, que removam essas impurezas e essa oleosidade sem a necessidade de enxaguar e que não enxaguar não seja prejudicial para a nossa pele. Como eu falei desde o início, a gente não tem uma legislação específica, então a gente pode ter águas micelares de diferentes formas e até algumas delas nem tem surfactantes dentro. Às vezes tem algum outro produto de limpeza, algum outro componente que leve a uma limpeza e que não seja realmente um surfactante. Mas isso, gente, são exceções, então eu nem vou abranger muito bem isso. A regra é clara, que tenha, né, tensoativos que formam as micelas e com isso consiga limpar a pele. O que acontece é que com o tempo, né, com a evolução, as pessoas, as marcas, né, falaram como que a gente pode melhorar ainda mais essa água micelar, porque é bastante interessante, se ela fica sobre a pele, eu posso botar ativos aqui dentro para que a pessoa que usa, além dela ter limpeza, ela tenha outros benefícios. E é aí que vem águas micelares de tudo que é jeito que existe. Esse, por exemplo, que é um leite micelar, ele tem niacinamida e alfa-bisabolol. Então vai ter ação clareadora, calmante, etc, etc. Então, hoje em dia, águas micelares, elas limpam. Então, a primeira função dela é limpar. E pode ter diversas funções, dependendo dos ativos que a empresa coloca ali no seu produto. Já o tônico, a história não é tão clara para eu poder contar aqui para vocês. Não é uma história assim com começo, meio e fim, assim como a água micelar, mas é basicamente, a intenção do tônico é basicamente essa. Quando a gente lava o nosso rosto, ou quando a gente limpa o nosso rosto, acaba que a gente remove sujidades e acaba também que a gente remove ali a parte da nossa barreira cutânea, a parte do nosso sebo, que também ajuda na proteção da nossa pele, né? Então, tônico, o que seria um tônico? Tudo que a gente pensa, se a gente for procurar ali no dicionário a palavra tônico, tonificante, né? Seriam coisas que auxiliam no fortalecimento de alguma coisa. Então, um tônico facial ajudaria no fortalecimento da nossa pele se a gente pegar ao quê? Ao pé da letra. Só que, como eu já disse, não existem regras, legislações específicas para isso. Hoje em dia, a gente chama de tônico qualquer coisa que seja uma solução e tenha ativos e sirva para absolutamente qualquer coisa. Então, tônico, como eu falei, não tem uma historinha tão bonitinha assim para eu contar. Então, inicialmente, ali os usos do tônico, né, após você... Por que a gente pensa assim, né? Porque o tônico, ele sempre é usado após ali a higienização da pele, né? Então, quando a gente higieniza, né, que a pele tá ali mais, no seu momento mais fraco, onde foi removida ali a oleosidade, onde foi removida a sua oleosidade natural, né? Daí o tônico viria o quê? Pra fortalecer essa barreira, depositar de repente uma oleosidade melhor, melhorar ali a nossa função barreira, até mesmo acalmar a pele que está ali no seu estado, de repente um pouco irritada por conta do sabonete utilizado, de repente até ajustar o pH. Então, algumas pessoas até falam que o tônico ajuda ali a ajustar o pH, porque muitas vezes o sabonete, dependendo do tipo, alguns tipos de sabões mais antigos, lá antigamente mesmo, eles desregulavam esse pH, então o tônico acabava que ajudava no pH, porque por ser uma solução, né, eles conseguiam ali controlar melhor esse pH. Então o tônico seria para isso, para fortalecer a pele, depois ela ter tido um choque, como por exemplo a lavagem da pele, né? Só que hoje em dia, como eu falei, não tem regra, não existe legislação, então o tônico não é uma coisa que tem em lei, que fale em regulamentos técnicos, que fale o que são tônicos. Hoje em dia a gente tem, então, tônicos são soluções aquosas, alcoólicas, que contenham qualquer ativo. Então pode ser, por exemplo, esse daqui é um tônico hidratante. Então a gente pode ter tônicos hidratantes, nós podemos ter tônicos calmantes, né? Então até aí, beleza, ele tá cumprindo ali com sua função tonificante, fortalecedora da pele. Mas a gente também tem tônicos, por exemplo, adstringentes. E esses tônicos adstringentes muitas vezes também contêm álcool, que acabam limpando ainda mais a pele, o que já seria o contrário do que a palavra ali, né, no dicionário de definição nos traria, né? Então a gente também tem tônicos adstringentes, e até mesmo algumas pessoas denominam que
a água micelar, ela seria um tônico também de limpeza, que na verdade é uma solução, né, gente? Então um tônico nada mais é do que sinônimo de solução. Então o tônico, ele não é um tônico. Existe, por exemplo, para o cabelo, tônico de crescimento. Então o tônico, ele não significa absolutamente nada, entende? Ele sempre vai ter um segundo nome. Todo tônico tem um segundo nome. Então, esse é um tônico hidratante, tônico adstringente, tônico calmante, tônico capilar fortalecedor. Então todos os tônicos terão um segundo nome, assim como seria uma solução. Então é basicamente isso. O tônico, ele é uma solução que serve para qualquer coisa dependendo dos ativos que coloque aqui dentro. Então o que eu preciso? Eu preciso de água micelar na minha vida? Eu preciso de tônico na minha vida? Você não precisa de nada na sua vida que você não queira. Porém, por exemplo, água micelar, em que momento que eu uso da minha vida? Eu, de manhã, né, antes de trabalhar, eu passo protetor solar. Na hora do meu almoço, eu uso a água micelar para remover aquelas sujidades que tem ali, que são depositadas, ou o próprio sebo da minha pele, né, aquele protetor solar que tá antigo comigo desde o começo da manhã. Removo essas sujidades superficialmente, já tenho ali uns ativinhos, né, que me ajudam, ali uma niacinamida, um alfa-betabolol, dependendo ali da água micelar que você possa escolher. E depois venho com mais uma camada de protetor solar. Então, na minha reaplicação de protetor solar, eu limpo a minha pele antes. Você precisa fazer isso? Você também não precisa fazer isso. Então, não tem necessidade, ninguém precisa de uma água micelar ou de uma solução de limpeza se você já lava a sua pele regularmente com um sabonete, tem água encanada ali, enxágua no banho, durante o banho, tá tudo certo. Você não precisa complementar a sua limpeza. Mas você pode também complementar a sua limpeza, por exemplo, se você sentir que a sua pele precisa de uma etapa a mais de limpeza, e se você se sente bem, e se você gosta da água micelar que você tem, se você queira, você pode usar, mas ninguém precisa. O tônico, ainda mais, né, que ele nem tem, como eu falei, uma função específica. Ele vai ter a função do sobrenome dele. Nome tônico, sobrenome, o quê? Tônico hidratante, de repente você não gosta de usar hidratante em creme, em gel, em sérum, e você quer usar um hidratante em tônico. Beleza, cada um com as suas escolhas e com que se sentem bem e se adequam. Esse tônico, por exemplo, eu amo para hidratação, mas não é um tônico que eu uso muito, porque eu já tenho outros produtos, apesar de gostar muito dele. Tenho também esse tônico, que na verdade é uma água de melancia, é uma água hidratante de melancia. Essa aqui tá bem no finalzinho e na verdade nem era, tá, gente, um frasco assim spray, eu que coloquei, ele era um outro frasco e eu acho interessante aplicar por spray. A água micelar a gente aplica ali com um algodão, então tem que aplicar com algodão porque tem que remover os resíduos, ele tem que sair em algum lugar, né? Você não pode só aplicar água micelar que você não tá limpando nada, então você tem que remover esses resíduos. Já o tônico você pode aplicar com algodão, só depositando o tônico no rosto, você pode aplicar da famigerada forma mais linda e instagramável do mundo, que é aplicando na palma da mão e dando leves batidinhos no seu rosto, ou você também pode aplicar, se o produto tiver, um spray, que é como eu gosto mais de aplicar, mas também não é um produto que você necessita ter, mas se você se vê nesse produto, se você acha que vai ser muito legal pro teu tipo de pele, se você gosta, gente, vai fundo. Porque, por exemplo, um tônico de 250 ml, muitas vezes é um preço ou até mais barato do que um sérum ou do que um hidratante, olha só. É um tônico hidratante que deixa a pele super hidratada. Então, às vezes, compensa. E a gente, muitas vezes, quer ter o quê? Quer ter o tônico hidratante, quer ter o sérum hidratante, quer ter o creme hidratante. Não precisa, escolha um pro seu tipo de pele. Se você, de repente, tem uma pele mais oleosa, pode usar apenas um tônico e já ter uma boa hidratação. Ou se a sua pele é bem mais ressecada, às vezes não vai ser o suficiente. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa comparação aí entre tônico e água micelar. Eu acho que eu não esqueci de nada, mas se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que a gente pode trazer novos vídeos. Espero que vocês tenham gostado dessa história, né, que a gente foi lá nos tempos antigos. A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo.